Religião? Nem tanto. Vida após a morte? Nem um pouco. O que essas experiências mudaram foi a minha visão sobre viver. Antes eu era obcecado por sucesso em todos os aspectos da minha vida. Morria de medo do fracasso, ou, na verdade, da crítica por não ser excelente em tudo. Depois eu percebi que simplesmente viver já era o suficiente. Eu fui atrás de aventuras, experimentei diferentes carreiras e romantizei tudo que eu podia. Cores do sol, cachorros felizes, bons vinhos, pessoas bonitas, peixes grandes, caminhonetes incríveis. Casei, tive filhos e me maravilhei com qualquer coisa que maravilhavam eles. Agora eu tenho muitos netos e mal posso esperar para vê-los viver suas próprias aventuras. É assim que a gente vai começar um episódio de EQM, ou Experiência de Quase Morte, que faz a gente pensar um pouquinho sobre quem nós somos, né? Porra, dá pra passar um filme na cabeça e mudar trajetórias de vida. E aí, Mar? Eis você aqui com a gente mais uma vez. Nem vou falar isso, essa é tua casa. Boa noite, Fê. Parece que tô voltando. Parece, vamos ver. Esperar sair a grade da faculdade agora. Ai, meu Deus. Vamos ver quanto tempo você vai me deixar aqui. De novo, né? Não, vai dar certo, vai dar tudo certo. Tomara, tô torcendo muito. E voltei aí pra esse episódio de experiências de quase morte. Parece que vocês gostam de me jogar em episódio de hospital, episódio de quase morte. É minha culpa, não, mentira, que foram os apoiadores que escolheram essa. Essa não é minha culpa, body horror. Saí dessa. Mas vamos aproveitar que a gente falou de apoiadores e se você quiser se juntar a nós, no nosso grupinho da seita, e ter live toda semana, e experimentar, ter essa experiência que não é de quase morte, toda semana, de ter uma gravação aqui, ó, comentar, a gente bate um papo antes, igual a Hebe, Cecil, Mimi, Nessa, estão aqui agora com a gente, é só acessar apoia.se/terror na esquina, que aí você consegue se juntar a nós, e se você fizer o apoio de... esqueci o nome do apoio. Mas é um apoio que te dá recompensa física. Não é NFT igual a gente tá aqui. Esse semestre a gente tá com o boneco do Slenderman. Mas é assim que a gente vai começar o episódio de experiência de quase mortes. Aqui eu vou fazer um adendo. Antes, eu tive um impasse. Porque experiência de quase morte, a gente fica pensando, tipo, a pessoa... morreu por alguns minutos, viu a luz no fim do túnel, mas aqui a gente não vai pegar, tipo, só o extremo, tipo, a pessoa chegou a morrer por um tempo. A gente vai pegar, tipo, pessoas em que estavam em situações que, tipo, ela poderia ter morrido, tá? Então, tipo, a gente não vai tão fundo assim, a gente vai dar um passo antes nessas experiências, mas de qualquer forma é assustador. Eu acho que eu nunca tive uma experiência de quase morte. Espero continuar assim. Em 2022, eu subi numa árvore, me achando lindo, maravilhoso. Aí, eu fui virar, né? Tipo, eu tava de um lado, fui virar pro outro, e nisso eu caí da árvore. Ela era baixa, 1,5 m de altura, sim. Caí apoiado em 4 apoios. Mas tinha uma raiz que tava saindo do chão e ela bateu bem na região da minha barriga. E nisso eu rompi o braço e o fígado, tive hemorragia interna. E de acordo com o médico, foi muito pouco pra eu ir de arrasta. Foi um susto do caramba, eu lembro dessa época. Mas a gente já tinha podcast naquela época, eu não lembro o que a gente fez. A gente já tinha podcast, por incrível que pareça. Você continuou gravando, né? Você tava ruim, é mesmo. Ah, tipo, eu tava normal, às vezes doía, mas eu já tava medicado, não podia mexer tanto, dava pra ficar sentado. Você ficou uns 2 dias no hospital e não podia fazer cirurgia, né? Eu fiquei 3 dias internados. O médico falou assim, ó, vou te deixar aqui internado porque eu tenho certeza que você vai fazer cirurgia. Mas eu não piorei. Lá dentro do hospital eu mantive, né? Aí eu falei assim, ó, eu vou te mandar
voltar pra casa, mas vou esperar você pra fazer cirurgia. Aí eu fui pra casa, mas não voltei pra fazer cirurgia, mas eu tive hemorragia interna. Graças a Deus não precisou, né? E vou te falar, a dor de um baço rompido, cara, como se estivesse levando um choque do lado esquerdo do corpo, dava uma cãibra do lado esquerdo inteirinho. Era louco, doía. E tipo, a sensação de ficar repuxando era mais estranha, sabe? Nossa, era bizarro. Nossa, muito assustador. Foi horrível. E eu nem tava aí, tipo, não tava aí em Varginha, né? E preocupada eu tava. Uhum. Louco, né? Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Estava em um avião que estava caindo. Passei pelas etapas mentais de aceitar a morte. Fiz uma oração, mas não ajudou. No final, senti paz, aceitação e uma calma profunda. Então, os controles destravaram e conseguimos retomar o voo por pouco. Depois disso, não tenho mais medo da morte. Fui atropelado por um carro e lembro das minhas memórias passando em um instante. E então, tudo ficou branco. Esse vazio branco me assusta. Fui atropelado por um carro e não havia nada, apenas o pensamento, merda, me pegou, no momento em que o carro me acertou. Então, abri os olhos e estava deitado na beira da estrada. Tudo que aconteceu entre esses momentos simplesmente não existe, nem mesmo uma escuridão para descrever. Morri devido a um problema cardíaco há 4 anos. Fiquei fora por mais de 5 minutos. Colocaram um desfibrilador. Quando saí do hospital uma semana depois, a enfermeira perguntou o que eu havia experimentado. E eu disse nada. Ela respondeu que essa era sempre a resposta que ela recebia. Então, né, tipo, isso aí é a nossa entradinha pra esse episódio, porque é bem reflexivo. Eu fiquei reflexivo fazendo essa pauta, sabe, Mar? Principalmente com o fui atropelado por um carro, ele lembra das minhas memórias passando por um instante, então tudo ficou branco. Cara, deve ser branco, preto ou nada. Chuto isso. Eu não sei no que acredito. Se essas pessoas morreram mesmo. Então, tipo, o branco, o impacto, né? Tipo, vai deixar a tua visão branca. Eu sei que quando eu fico nervosa, eu enxergo tudo preto. Tipo, não enxergo nada. Fico nervoso, né? Não sei experiência de quase morte. Eu queria ter sugerido um e eu esqueci. Mas eu acho que agora não tem muito como lembrar dele. É de um cara que ele cai e bate a cabeça. E aí ele levanta, sai, conhece a menina, ele casa, ele tem 2 filhos, não sei o quê. Porra, essa é maravilhosa. E aí, uma hora ele olha pro abajur da sala dele, o abajur tá todo esquisito, e ele acorda no hospital, que ele ficou um dia em coma, uma semana em coma, não sei, da batida na cabeça, e ele teve toda uma vida. E a namorada não existe. Uhum, nada que ele viveu existiu. E a gente tinha que ter, eu esqueci totalmente, tinha que ter pego essa creepypasta. A gente nunca leu. A gente nunca leu isso. Eu acho que não é uma creepypasta, não, é um relato do Reddit, não é? É um relato? Ah, eu acho que é. Não sei. Eu só vi no TikTok aqueles resumozinhos, tipo, tava muito feliz e de repente a lâmpada começou a ficar estranha. É, a lâmpada é o abajur de cabeça pra baixo, eu acho. Ai, eu sou fascinada nessa história, mas eu nunca encontrei o original. Essa história é fantástica, fantástica. Essa é fantástica. E dá dó, porque tem um episódio da Hora da Aventura que é assim também, cara. Deve ser muito desesperador. É, porque você viveu uma vida. E se você se lembrar disso, porra, ou dá um livro, ou dá aí uns bons tempos de terapia. Ah, com certeza. Bom, eu vou aproveitar essa deixa, eu vou ler A Minha Menstruação Quase Me Matou.
Eu tive uma menstruação muito longa e muito intensa. Perto do nono dia eu tava de cama. Tentei ir ao banheiro e desmaiei de fraqueza. Eu machuquei meu joelho. Eu fui pro pronto-socorro, mas ninguém me levou a sério. Até ouvi a enfermeira dizer, bem do lado da minha cortina: eu não acredito que ela tá aqui por causa de menstruação. Eu tenho pessoas aqui que estão realmente doentes. Os exames de sangue mostraram que eu tinha perdido quase metade do meu sangue e precisei de uma transfusão. Eu basicamente estava morrendo de hemorragia. Eu nunca recebi um diagnóstico. Eles me colocaram em anticoncepcional e me mandaram de volta para casa. Foi muito assustador. O que é mais assustador, perder metade do sangue para uma hemorragia ou simplesmente, é só menstruação, taca anticoncepcional. O descaso completo, que ódio. Porque eu acho que pra você sangrar metade do sangue do teu corpo na menstruação, eu acho que uns exames a mais seriam necessários, né? Na minha opinião. Que não é médico. A média para menstruação de 3, 4 dias são 300 ml de sangue, é tipo, nada. E a gente tem quanto no sangue? 8 litros? 5, 6 litros, depende do tamanho da pessoa. Quando você doa sangue, você doa cerca de 400 ml. Então, pô, 300 ainda é um bom volume de sangue, mas, tipo, não é Mas é assim, é o máximo, não é? É uma menstruação pesada, não é todo mundo que vai experimentar isso. não é 3 litros, né? Não é 3 litros de sangue. Caramba, então ainda corre uma anemia aí, né? Eu vou aproveitar, a Abby mandou uma mensagem aqui no chat com a experiência de QM dela, quase morte, na adolescência. Que ela tava descalça, foi pegar o ventilador, que tava quebrado, pegou num fio descascado e ficou grudado na porra do ventilador. Ela disse que não sabe que entidade que foi que ajudou ela, mas que ela conseguiu soltar e ficou caída por alguns minutos no chão. E pra piorar, tava sozinha em casa. Ia morrer e ninguém ia ver. Só ia encontrar a Abby esticada no chão quando chegasse, que horror. Então, que trágico, né? A gente percebe como a gente é efêmero. Mais uma vez, né? Body Horror fez a gente refletir sobre isso, mas eu acho que EQM é mais profundo pra gente refletir como nós somos efêmeros. Faz a gente refletir. E que é importante pro horror também. Acidentalmente misturei alguns medicamentos que não deveria. Sim, foi realmente um acidente e por isso me assustou muito. Nunca me senti tão apavorado. Minha pressão arterial caiu para 7/4 quando o SAMU chegou e estava caindo rapidamente. Sinceramente, parecia que minha alma estava deixando meu corpo. Fui levado às pressas para o pronto-socorro, onde alucinei por horas. Foi assustador demais. Esse aqui já aconteceu com um amigo meu. Esse conhecido meu, ele chegou em casa de madrugada, né, com dor de cabeça e queria um remédio para dor de cabeça, daquele que tem um gostinho. Todo mundo sabe qual que é, mas não tá pagando a gente, não vou fazer propaganda. Só que por algum motivo, ele pegava os comprimidos na caixinha de remédio da mãe e ele colocava na boca, sentia que não tinha gosto e engolia, ao invés de cuspir. Então ele tomou uns 7, 8, 10 comprimidos que ele não sabe do que era, até achar o comprimido para dor de cabeça que tem gosto. E foi dormir e quase não acordou no dia seguinte. Teve que parar no hospital. Pelo menos conseguiu dormir, né? Apagou. Apagou. O que ele tomou? Ele teve. O fígado dele ficou meio ferrado. Deu uns BO. Então, aqui ela sentiu a alma dela saindo do corpo, basicamente, porque a pressão caindo devagarzinho. Meu Deus, você só vai sentir. Eu vou desmaiar. Pá, desmaia. Nossa, e pra chegar a 7/4, puta que pariu. Baixíssima. Já é hipo alguma coisa, não é? Ah, deve ser. Eu tô de férias, vai. Dá desconto. Tá bom, vou te poupar. Por favor. Eu vou te poupar. Tem um espelho aqui na minha frente. Quando você perguntou o que era, até a minha ruguinha do meio da testa voltou. Ela desapareceu as férias inteiras. Você falou, olhei no espelho, a ruga bem aqui vincando a testa. Puta merda. Não. Sorry. Tá bom, eu vou ler um pra você.
gostaria de saber se alguém aqui já teve uma experiência de quase morte. Esse tema me interessa muito, pois eu acho que essas experiências podem trazer as reflexões mais profundas sobre a vida. Eu vou compartilhar a história do meu pai. Há 25 anos, ele passou por uma série de cirurgias muito delicadas. O diagnóstico era desanimador, para dizer o mínimo. Minha mãe foi informada várias vezes que ele tinha apenas algumas horas de vida. Foi bem traumático, como você pode imaginar. No entanto, ele desafiou todas as probabilidades e conseguiu sobreviver mais 20 anos, considerando que o diagnóstico inicial indicava menos de 1. Apesar de ser muito cético, ele contou algumas das coisas que viveu enquanto estava no hospital. Ele lembra que, em certos momentos, a dor se tornava insuportável e ele conseguia sair do corpo, voando por paisagens e visitando a natureza. Ele também disse que visitou nossa casa e que coincidiu com o relato da minha tia que perguntou se meu pai já tinha saído do hospital, porque viu ele caminhando perto da janela. Às vezes ele sentia que estava sendo arrastado por um vazio que parecia ser a morte, e para escapar disso precisava pensar, em voz alta, meu nome e o nome da minha irmã. Talvez isso encaixe mais como uma experiência fora do corpo, mas considerando o momento em que aconteceu, eu decidi compartilhar como uma EQM. Eu acho que a projeção astral faz parte da EQM. Se a alma sair do corpo assim, começar a passear, é parte da experiência. Então, né, eu acho que fazer a projeção astral enquanto tá num EQM deve ser comum, né? Quando eu tinha 8 anos, morava em uma cidade resort chamada Garden Bay, na Colômbia Britânica. Costumávamos brincar perto da água, onde havia muitos troncos flutuantes, e decidimos correr sobre eles. Grande erro. Eu estava no meio de um salto entre os troncos quando eles se separaram e eu caí na água. Em seguida, os troncos se fecharam em cima de mim. Olhei imediatamente para cima, mas não consegui encontrar uma abertura entre os troncos. Comecei a afundar. Lembro-me do momento em que entrei na água com a mesma clareza de algo que aconteceu há 1 minuto. Estava escuro, mas não tão escuro a ponto de eu não conseguir ver os raios de sol atravessando os troncos e atingindo a água enquanto eu afundava. Eu me sentia extremamente em paz, embora soubesse que eu provavelmente deveria estar em pânico. A próxima coisa que me lembro é que bati no fundo e imediatamente apaguei. Ou pelo menos pensei que tinha apagado, porque a próxima memória que tenho é de toda a areia no fundo da água começando a se mover em um movimento circular ao meu redor, com um brilho de luz nos grãos de areia. Naquele exato momento, senti que estava conectado a cada pedra, a cada animal, à água, ao ar. Havia um senso de unidade que eu nunca esquecerei. Adultos na praia viram o que aconteceu e, eventualmente, conseguiram me puxar para fora. Cuspi água e imediatamente comecei a dizer a todos que quisessem ouvir que, de alguma forma, eu sabia que tudo nesse mundo estava realmente conectado. Que não havia início ou fim em mim, que todos nós éramos apenas um só. Esse sentimento ainda me conforta até hoje. Porra, eu acho que experiência com afogamento deve ser tão bizarro quanto de ser queimado, sabe? Com certeza. Ah, mas acho que afogar ainda é melhorzinho. É melhorzinho, né? Queimado deve doer bem mais. Eu acho que é um dos piores tipos de morte, de sofrimento, né? Acho que morrer é ruim, né? O melhorzinho que tá tendo é morrer dormindo. Morrer dormindo. Ou, tipo, de uma coisa que, tipo, pá, morreu, sabe? Tipo, tu, no SUS, morreu. Não sofreu, sabe? Aneurisma de aorta, que é meio traumático pra quem assiste, mas dizem que é rápido. Se tá rápido, não tá no game, mas o problema, porra, é você se sentir queimado, ou você, tipo, ai, pô, você ter noção da morte. Sufocar também é muito ruim. E você vai morrer e não há nada que possa ser feito. Esse eu acho que é a pior. Independente se é queimado, se é afogado, se é, sei lá, é uma doença, é você ter noção.
Credo, me deixou coisado. Também fiquei baqueada agora. É esquisito, né? Tem uma série que é Mil Jeitos de Morrer, que mostra jeitos toscos que a galera morre. Com ela, descobriu que 100 americanos morreram por ano por se engasgar com tampa de caneta. E é por isso que ela tem um furo. Eu vi nesse Mil Jeitos de Morrer que um cara tava de boa andando na rua, explodiu uma tampa de bueiro e caiu a tampa na cabeça dele. De bueiro. No Rio de Janeiro isso acontece muito. Ou acontecia, né? Não sei se acontece mais. Esse eu acho que foi. Isso foi nos States, né? Uhum. Mas no Rio. Tinha uns casos, né? Eu não sei se ainda tem. Nossos ouvintes cariocas me perdoem se eu estiver falando merda. Eu sei que teve, não sei se ainda tem. Aí agora eu tô lembrando da musiquinha, você lembra? Ah, realmente, tava caindo bueiros na cabeça das pessoas. Lembrei disso. Eu lembrei da musiquinha da propaganda do metrô canadense lá do Some Ways to Die. So... Ah, já jogou o joguinho? Não, tem o jogo. Tem jogo, na verdade, essa música é do jogo. É do jogo, não é propaganda do metrô? Eu li que era propaganda de um metrô canadense, que era tipo assim, jeitos estúpidos de morrer, dumb ways to die. Então, pessoal mais novo, nossos ouvintes mais novos aí, podem procurar Dumb Ways to Die no YouTube, com legenda, se você não falar inglês e tal, mas é muito divertida essa propaganda. Mas é um jogo e é bem legalzinho. É tipo, são vários minigames que você tem que salvar a pessoa da morte. Então, tipo, você tem que evitar que ela coloque o. Nostalgia. A nossa adolescência foi um pouco macabra, né? Então. Em 2006, eu fiz uma cirurgia no joelho. Algo completamente rotineiro. Tive que conversar com os médicos alguns dias antes, fazer exames de sangue e todo o procedimento padrão. Na manhã do dia da cirurgia, eu tive uma sensação muito estranha. Eu não consegui explicar ou dar nome a ela. Fui para o hospital, recebi um calmante e fui levado para a sala de cirurgia. Tive uma conversa divertida com o médico, cirurgião, a equipe toda. Depois que a agulha foi aplicada, apaguei um sono tranquilo. De repente, com um piscar de olhos, eu estava fora do meu corpo. Vi uma enfermeira histérica me dando tapas no rosto, tentando me acordar. Ela gritava por ajuda enquanto todas as máquinas ao meu redor faziam barulho. Eu via tudo isso e ria, porque eu estava bem. Eu não sentia nada além de felicidade e amor, apenas paz. Não tinha dor, tristeza ou qualquer sensação ruim. Então virei minha cabeça e me vi em um campo verde, olhando diretamente nos olhos do meu melhor amigo. Ele tinha morrido quando a gente tinha 17 anos. Ele colocou as mãos nos meus ombros, balançou a cabeça e me empurrou gentilmente de volta. Sem dizer uma palavra, apenas com um sorriso calmo. E em um segundo eu estava de volta à cama. A enfermeira estava do meu lado, minha mãe do outro, barulho, dor e enjoado. Abri os olhos e eu estava de volta. Mas por quê? As máquinas ainda estavam descontroladas. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos e de repente havia várias pessoas ao redor da minha cama. Nem preciso dizer que nunca mais tive nenhum problema com esse joelho. Nem se tivesse, né? Eu acho que ele nunca mais voltava no hospital. Então, né? O amigo empurrando de volta, né? Eu vi que bastante gente vê que pessoas familiares, amigos, quando empurram de volta, dá uma forcinha pra pessoa voltar do EQM. Eu ouvi um relato essa semana que a pessoa perdeu a mãe muitos anos atrás. E aí, um dia ela sonhou, durante a pandemia, né? Com a situação toda de medo, de preocupação e tal, ela sonhou com a mãe. Que a mãe entrava num trem. E aí, essa pessoa que estava me contando o relato dizia assim: eu fui entrar no trem com a minha mãe. Ela virou pra mim e falou assim: não, você não. E aí empurrou ela pra fora, não empurrou assim, mas deu aquela chegadinha nela pra fora do trem. E aí o trem partiu, ela deu tchau, foi. Que ela acordou bem mais aliviada, tipo, ah, não, beleza, não é minha vez. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. É, né? Pessoas empurrando de volta. Graças a Deus eu não tive essa sensação, não. Eu espero não ter. É. Olá,
Olá, amigos. Sou novo no grupo. Queria compartilhar minha experiência de quase morte de 2022. Antes de começar, vou dar algum contexto. Não sou religioso. Eu me recuso a enxergar minha experiência ou tentar preencher qualquer lacuna que eu não tenha certeza do que aconteceu. E por último, trabalho com jornalismo. Menciono isso porque tento ser o mais baseado em fatos possível, pelo menos dentro das minhas capacidades. Aconteceu em fevereiro de 2022. Eu não lembro das semanas que antecederam isso. Então o começo vai ser baseado no que a minha esposa e colegas de trabalho me contaram. No final de fevereiro, fui trabalhar na redação, como sempre faço. Era o último dia de alguém, eu tenho fotos que tirei no celular. Tudo parecia normal. Avisei meu chefe que ia passar na estação de gasolina rapidamente para pegar algo para beber. Minha esposa disse que eu liguei de lá e falei que não estava me sentindo bem e que parecia ter algodão nos meus ouvidos. Ela me pediu para ligar para o meu médico. Então, deve ter sido isso que eu fiz. Voltei para o trabalho e avisei ao meu chefe que o médico queria que eu fosse para o pronto-socorro. Fui para casa, peguei uma mochila e fui. Por volta das 5 da manhã seguinte, minha esposa recebeu uma ligação do hospital dizendo que eu tinha parado de respirar. Depois, soube que um grupo de enfermeiras passou pelo meu quarto e me viu com espuma na boca e sem respirar. Elas fizeram a RCP e eu fui para a UTI. Lá, entrei em parada cardíaca total 8 vezes. Devido ao estresse que meu corpo estava sofrendo, tive um ataque cardíaco, um derrame e meus rins pararam de funcionar completamente. Fiquei em coma por 2 semanas. Estava em choque séptico. Agora, minha experiência. Durante tudo isso, tive 3 memórias bem claras e distintas. Uma delas foi que eu estava caminhando por um campo tranquilo. O campo estava cheio de grama até os joelhos. Lembro que o céu estava perfeitamente azul e tinha uma sensação calma. Não havia ninguém lá, não havia luz para seguir, só eu e o campo. A segunda memória é meio borrada, mas eu lembro de estar acima da minha cama de hospital, olhando para baixo. Lembro especificamente que estava acima da minha cabeça e atrás de mim. Quando olhava para mim mesmo, meus pés estavam virados para o outro lado. Não parecia que eu estava flutuando, mas mais como se eu estivesse preso naquele lugar. A terceira, e essa ainda mexe comigo, é que eu vivi uma parte de uma vida diferente. Digo parte porque não foi como se eu tivesse vivido toda uma vida. Na vida real, eu sou casado e tenho um filho de 6 anos. Nessa versão diferente, eu estava casado com outra pessoa e tinha 2 filhos. Parecia ser nos anos 1940 ou 1950. Havia carros, luzes, mas não era algo recente. Não havia celulares nem nada disso. Lembro de estar sentado à mesa com minha família. A clássica forma de se fazer isso, sabe? Com comida no centro da mesa para as pessoas se servirem. Não lembro como minha esposa e filhos se pareciam, ou o que conversávamos, mas lembro de amá-los como se amaria sua própria família. Lembro de estar dirigindo para o trabalho em um supermercado, onde eu era açougueiro, tipo na seção de frios. E é isso, foi só isso que me lembro disso. Quando acordei do coma, a primeira coisa que vi foi minha esposa sentada em uma cadeira ao lado da minha cama. A primeira coisa que falei foi o nome do meu filho de 6 anos. Naquele momento, lembro de não saber se o mundo em que acordei era minha vida real ou se a vida que eu havia deixado para trás era real. Fiquei no hospital por mais 1 mês e meio depois de acordar. É aquela questão da que a gente contou, daquela história do cara que ficou em coma, criou uma vida, um relacionamento e viu a abajur de cabeça pra baixo. Só que aí ele ficou com medo, porra, será que tudo que ele criou na cabeça dele enquanto tava em coma foi criação ou não? Eu tenho uma teoria, mas é meio cética, meio azeda. Aí me faz, tipo, muita gente vê campo, né? Porque será que tá já dentro do nosso imaginário que campos refletem lugares calmos? Na minha teoria é de que todo mundo assistiu Gladiador e aí a gente ficou com isso na cabeça de que tem que passar por um campo para chegar em qualquer lugar no céu.
Minha filha, quando tinha 3 anos, colocou a mão no nosso spa, na nossa banheira, que tinha sido desligada 2 dias antes e não percebemos. Ela deve ter colocado os dedos na boca, mas a gente só soube disso depois. Mais tarde, ela começou a ter convulsões com febre alta. A gente tentou resfriá-la com panos úmidos enquanto íamos ao hospital, já que não tinha ambulâncias próximas. Ela morreu nos meus braços no carro. Chegamos ao hospital e eles conseguiram fazê-la voltar a respirar, mas ela continuava convulsionando por mais de 45 minutos. Nos disseram que isso causaria danos cerebrais irreparáveis após 15 minutos. O cérebro dela inchou tanto que rachou o crânio nas linhas de nascimento. Um time de especialistas foi chamado de Westmeath para controlar a situação. Nos disseram para nos despedirmos, pois era improvável que ela sobrevivesse à noite. Eu pedi e rezei com toda a minha força. Tínhamos médicos e especialistas de todo o mundo. Os scanners mostravam uma pneumonia e a punção lombar confirmou meningite, mas os medicamentos não estavam funcionando. Nenhum deles conseguiu descobrir o que estava de errado. Ela estava com máquinas respirando por ela e o fluxo sanguíneo alterado, além de medicação suficiente para sedar um cavalo. Ela morreu mais 4 vezes, mas por volta das 2 da manhã, minha filha acordou de alguma forma e tentou puxar o tubo. Aumentaram a medicação para dar ao cérebro dela uma chance de reduzir o inchaço. Todos os médicos foram chamados de volta. Fizeram mais testes e disseram que teriam que trazê-la de volta por volta das 9 horas. Minha filha acordou mais 2 vezes, embora a medicação tivesse sido severamente aumentada. Às 8 horas, começaram a reduzir os medicamentos e tentaram acordá-la. Fomos informados que, devido ao trauma cerebral excessivo, ela provavelmente não seria capaz de falar ou nos reconhecer, isso se ela conseguisse respirar sozinha. Ela acordou puxando o tubo da garganta. Olhou para mim, para minha esposa, tentando dizer algo, e ela disse T, T, T. Eventualmente percebemos que ela estava dizendo chá, no caso em inglês, do tea, que era a sua bebida favorita. Deram chá para ela em uma mamadeira e ela disse pai, mãe. A gente se abraçou, os médicos ficaram maravilhados, fizeram outros scanners e testes de ondas cerebrais o dia todo. Disseram que ela tinha um pequeno dano no cérebro e que a visão dela seria afetada, mas além disso, a saúde dela estava perfeita. A análise de sangue mais detalhada revelou que ela tinha pneumonia, meningite, encefalite e a doença do legionário, tudo proveniente da água da banheira. Perdi meu negócio, dinheiro na semana seguinte, mas não poderia estar mais feliz. Eu definitivamente consegui o que eu queria. História verdadeira, aconteceu em Sydney, em 2003. Minha filha Grace agora tem 24 anos e é professora de educação infantil e uma das pessoas mais bondosas do planeta. Arrepiei, vou chorar. Meu Deus, o que que tinha nessa banheira? Ah, provavelmente aí um reduto de muitas bactérias, né? Meu Deus, que absurdo, gente. Desinfetante, cadê? Quase que a menina morre por causa disso. Um clorinho, porra. Pô, sabe, manutenção. O que é doença do legionário? Não faço ideia. Google, peraí. Já apareceu no Dr. House, mas eu não lembro o que que era. Eu acho que é doença de água parada. Ah, não é do legionário, é legionella. Doença do legionário, mas é legionella. Legionelose. Dor de cabeça, dores musculares, tosse seca, febre alta, calafrio, diarreia, falta de ar, dor abdominal, confusão e enjoo. Causada pela bactéria Legionella pneumophylla, que se concentra em águas e no solo úmido. A infecção ocorre por inalação de aerosóis contendo a bactéria. Meu Deus, gente. Olha, eu tenho duas, uma pequena e uma maior. Uma, o pessoal do comentário falando, vai pro hospital, vai pro hospital, vai pro hospital, vai pro hospital. Que tá passando muito recado pra você se ter que ir no hospital. E o outro é, por favor, me diga que isso é real e não inventado. E tem uma continuação, o pessoal falou bastante aqui nos comentários depois. Vou deixar essa por último, vou ler a menor então. Eu sinto muito, pessoal.
porque eu não conheço as regras aqui, mas tive uma experiência estranha hoje. E eu estou vindo aqui por desespero. Eu tô me sentindo mal do estômago a semana toda. Perdi mais de 5 quilos e comecei a sentir uma dor incrível na coluna toda. Essa manhã, meu pai, que morreu em dezembro, veio até mim em um sonho e me disse que era hora de ir com ele, e ele começou a me guiar em direção à luz. Então tudo ficou tempestuoso e frio e ele disse que não era minha hora e me abandonou imediatamente. O que diabos isso pode significar? Eu tô pensando em hospital, mas eu tô com medo. Eu tô com muita dor agora. Atualização. Muito obrigado a todos pela preocupação e por me incentivarem a procurar ajuda. Eu tô no hospital fazendo os exames e recebendo oxigênio. Aparentemente, eu não estava tão bem quanto eu esperava. Agradeço sua preocupação e espero que as coisas não sejam tão ruins quanto me sinto. Segunda atualização. Descobriram que eu estava passando por abstinência de álcool, apesar de ter bebido muito. Eles descobriram uma infecção bacteriana intestinal potencialmente fatal e não tratada. Eles me deram um regime agressivo de antibióticos e me disseram que eu deveria começar a ver um alívio em 2, 3 dias. Acontece que meu pai realmente estava cuidando de mim, porque na minha condição eu poderia ter morrido se eu não tivesse ido ao hospital. Loucura, né? Loucura. Nossa, como é que a pessoa tá com tanta dor Perde 5 quilos em uma semana, cara. em uma semana e não vai no hospital? Se fosse filho meu, eu tinha levado embora. Filho meu não ia ficar pra trás, não. Não tá cuidando, vamos embora. Vai subir comigo agora. Já deu. Porra, perdeu 5 quilos na semana, não foi procurar ajuda. Ó, E não foi olhar. vambora. Chegou tua vez. Chegou a tua vez. Ah, mas vou tentar melhorar. Não vai não. Vambora. Já teve sua chance. Anda lá, anda lá. Eu vi que a Abby postou aqui no chat falando que um pouco off-topic, mas sobre cirurgia, lá que a gente tava falando de cirurgia, que ela lembrou de um cara dos Estados Unidos que pisou num caco de vidro, o caco de vidro cicatrizou dentro do pé dele, porque ele não tinha dinheiro pra pagar a remoção. Nossa, que coisa, né? Nunca mais reclamei do SUS e o mais preocupante é ver que isso é algo recorrente lá. Olha, depois que eu entendi, sabe aquela dermatologista que estoura espinha na TV? Aham. Depois que eu entendi que ela faz esse tipo de vídeo dos pacientes e eles pagam cirurgias maiores, pagam procedimentos que eles precisam, deixando ela postar na rede essa extração de cravo, é que eu fiquei mais, comecei a valorizar o SUS. Meio de pagamento. É um meio de pagamento. Porra! Fiquei chocada. E assim, não tô criticando ela. Não, sim, é uma forma dela ajudar, né? Ela precisa do dinheiro, ela não pode ajudar de graça. Deve acontecer com o Dr. Nal do Quilos Mortais. E o Botcher também, aquela dupla de cirurgiões plásticos. É feio o negócio, gente. Nossa, é horroroso isso, gente. Bom, vamos aproveitar a saideira. Viva o SUS. Viva o SUS. E a gente vai. A gente já tá bem reflexivo, né? E eu vou ler pra você a experiência do Jason Leaks. A primeira coisa que eu notei foi que eu estava deitado em algum lugar frio. Eu podia ouvir carros passando por mim na rodovia, mas eu não conseguia me mover ou abrir os olhos. Gradualmente, parecia que eu estava me tornando mais e mais distante do meu corpo e dos meus sentidos. Comecei a perder um sentido após o outro. O primeiro aí foi a visão. Sabe quando você fecha os olhos e vê uma estática escura na TV? Eu nem vi isso. Tudo que eu conseguia era ver escuridão total. Em seguida, perdi meu tato. Eu não conseguia mais sentir o chão abaixo de mim, o vento frio ou o sangue esguichando do meu rosto. Meu sentido de audição começou a desaparecer. O som dos carros ficou abafado e depois silencioso. Meu olfato desapareceu. Eu não conseguia mais detectar o cheiro metálico do sangue ou o cheiro de terra no chão. Cada sentido do meu corpo estava lentamente saindo de mim, um por um. Uma vez que eu estava morto, ou quase morto, parecia que eu estava flutuando em um abismo escuro sem forças, agindo em meu corpo. Depois do que me pareceram horas, eu podia ver luzes distantes, como estrelas com luzes de Natal. Essas luzes começaram a se aproximar cada vez mais, passando por mim como lasers. Depois de horas disso, ficou escuro de novo.
Depois de mais um longo tempo, eu vi um modelo da minha vida inteira na minha frente. Era como uma linha do tempo física que eu podia pensar ou ampliar e reduzir para ver os eventos que aconteceram na minha vida do começo ao fim. Eu me lembro de ser muito detalhado. Depois de explorar por um tempo, eu fiquei desinteressado, me afastei da linha do tempo. Logo eu me vi com uma sensação familiar de ser parte de tudo de novo. Era como se a árvore da rua estivesse bem ao meu lado, e que os estranhos do outro lado do mundo também estivessem perto. Eu era parte de um tecido do espaço e do tempo de novo. Mas ao invés de interagir com o meu ambiente, eu era apenas um espectador. Depois de algum tempo explorando e observando, vi essas torres realmente grandes, com medidores nela que mantinham o controle de aspectos da minha vida. Quem eu sou, o que eu faço. O objetivo parecia ser preenchê-las todas, seja em uma ou várias vidas, seja aqui nesse corpo ou em outra forma. Como temos livre-arbítrio, podemos fazer o que a gente quer. Parecia que a alma ou espírito que temos é definitivamente separado do nosso eu atual, quase como outra entidade. Agora eu acho que nós realmente criamos toda essa realidade. Cada aspecto da nossa vida, o que vemos, fazemos e controlamos. Isso inclui o que vivenciamos após a morte, como o que eu vi. Eu acho que é por isso que todos têm experiências diferentes. Porque nós realmente temos uma palavra a dizer sobre o que vivenciamos depois. Nossa alma, ou o que quer que seja, escolhe o caminho. Uma user perguntou o que aconteceu depois, como você se sentiu quando voltou, como foi o processo e como você quase morreu. Além disso, como foi recontar a sua história para famílias e amigos? Aí ele respondeu: eu vou começar com um acidente que aconteceu há 3 anos no Dia dos Pais. Eu tentei me matar. Eu estava dirigindo na rodovia às 4 da manhã depois do trabalho. Eu era segurança em algumas casas noturnas diferentes na cidade e honestamente estava muito deprimido e passando por isso. Mas, como as pessoas dizem, eu estava perdido no molho. Não percebi o quão ruim eu tinha ficado e, por algum motivo, algo me disse para pisar e encontrar algo para bater. Então eu vi uma escavadeira na beira da rodovia, que estava em uma construção mais cedo naquele dia. Tirei o cinto de segurança e colidi com a escavadeira. Meu carro deveria estar a cerca de 160 km por hora. Atravessei o para-brisa e bati na escavadeira com meu corpo. Morri 3 vezes naquela noite. Quando os paramédicos chegaram ao local, eu já estava morto. Eles me trouxeram de volta, morri de novo no caminho para o hospital, e depois morri mais uma vez quando cheguei ao hospital. E eles tiveram que fazer uma cirurgia de emergência em mim. Quebrei 40 ossos no meu corpo, incluindo todas as minhas costelas. Meu externo, ambos os meus quadris, minha perna esquerda, o traço direito foi arrancado do meu braço e eles colocaram de volta para dentro. Minha orelha direita caiu, quebrei os 2 lados da minha escápula, quebrei os 2 colares, ossos quebraram no meu pescoço várias vezes. Fiquei paraplégico do peito para baixo. Tive vários ferimentos dentro do meu corpo, incluindo danos no meu coração, pulmão, meus rins e meu fígado. Também tenho uma lesão cerebral. Fiquei em coma por 2 meses e no total fiquei no hospital por 175 dias. Quanto a como me senti depois de tudo, foi muito complicado. Eu tinha tantos sentimentos confusos porque estava tentando me recuperar de todos esses ferimentos, bem como lidar com tudo que eu vi e experimentei. Eu também tive uma experiência. Se você quiser entrar em um livro aberto, pode me perguntar qualquer coisa. 99% das pessoas para que eu conto a minha história não tem problema algum com isso, e simplesmente aceito a história como ela é. Mas 1% fica ofendido porque minha experiência não segue suas crenças religiosas. Uma outra pessoa falou: espero que esteja tudo bem. Eu tô interessado em ouvir a experiência durante o coma, se você estiver disposto a compartilhar. E ele respondeu: eu me lembro de acordar em um vasto campo aberto com uma trilha que o dividia ao meio. De um lado da trilha, havia uma floresta escura e ameaçadora. Eu senti uma estranha compulsão me atraindo em direção às árvores. Eu estava completamente sozinho. Ao entrar na floresta, eu me virei para dar uma última olhada no campo, mas ele havia desaparecido. Em seu lugar, havia mais árvores, densas e quase impenetráveis. A única constante era a trilha que parecia se estender infinitamente em ambas as direções. Fiquei ali, sentindo o peso das minhas escolhas. Continuar pelo caminho, voltar ou ficar parado. Decidi seguir em frente e, depois de uma curta caminhada, cheguei a um riacho. Parecia um bom lugar para descansar. Usando galhos, folhas e cipós, construí um abrigo improvisado.
Fiz uma fogueira com uma furadeira de madeira, uma habilidade que eu, de alguma forma, conhecia instintivamente. Quando a fome bateu, coloquei as mãos no riacho, embora não pudesse vê-las fisicamente nem em uma parte do meu corpo. Fechei a mão em volta de um peixe, cozei no fogo, comi, mas as tentativas de pegar outros animais como gambás, guaxininins falharam. Eles eram rápidos demais e eu estava exausto demais para persegui-lo. Os dias viraram noites, eu conseguia sentir o calor do sol de dia e o frio das noites. Passei o que pareceu 3 meses sobrevivendo nessa floresta. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, espelhando a batalha em que meu corpo estava travando no mundo exterior. Meu estado crítico devido ao acidente grave e ao coma em que estava parecia se traduzir nessa luta implacável pela floresta. Conforme os dias passavam, eu sentia uma sensação crescente de ter uma escolha. Eu poderia desistir e esperar por outra chance na vida, continuar na trilha, que parecia que me levaria para longe da nossa realidade de forma permanente. Voltar pelo outro caminho, um mistério completo, ou ficar e continuar lutando, e eu escolhi ficar. Esse lugar parecia intensamente real, mas também sobrenatural. Não era terra, nem era um sonho. Parecia um plano diferente de existência. A floresta, com suas árvores densas e desafios de sobrevivência, parecia uma manifestação do meu subconsciente. Talvez porque caminhar fosse minha maneira de limpar minha mente no mundo real. Essa realidade alternativa era a maneira da minha mente criar um espaço onde eu pudesse lutar pela minha sobrevivência, refletindo a luta que meu corpo estava enfrentando do lado de fora. Quando acordei, senti como se a experiência fosse absolutamente real. Quando você se lembra de você hoje comendo cereal, meio real. Eu tinha uma lesão muito grave no lobo frontal e acho que isso curou minha depressão. Mas quando se trata de espiritualidade, acredito na minha experiência como uma espécie de fé. Ouvi falar do livro dele também, que no caso é uma resposta a um comentário, e vejo muitas correlações com a minha experiência e o livro dele. Também vejo muita semelhança entre outras religiões, budistas e hindus, bem como a filosofia de Nietzsche. E o livro é o Journey of Souls, do Dr. Michael Newton. Cara, porra, primeiro, se você está passando por um momento de dificuldade, se você não está se sentindo legal, se você precisa de ajuda, diz que o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, o CVV, e procura ajuda. Não deixe de procurar ajuda, é muito importante. Às vezes a gente precisa de uma ajudinha, então às vezes só conversar com amigos, parentes não funciona, procura um ajuda especializado, um psicólogo, um psiquiatra, que eles vão te orientar melhor. Isso é importante, então continua por aí com a gente. Cuidem do SUS, viu, gente? Sabe o melhor jeito de preservar o SUS? Usando. Vai no postinho, toma vacina, marca sua consulta na UBS do seu bairro. Ah, mas eu não preciso. Você precisa sim, todo mundo precisa que o SUS funcione. Então fiscaliza, usa e apoia. Cobra os vereadores da cidade para manutenção. E lembre-se que o SUS é muito importante para o Brasil inteiro. Não tem só as UBS, as UPAs, tem também a vigilância sanitária. Caralho, tu arrasou muito. Que isso, mulher? Porra. Preservem o SUS. Nossa, não tem nem mais o que falar depois disso. Só agradecer ao pessoal que escutou até aqui. Agradecer ao pessoal que tá aqui no chat, que escutou esse grandíssimo episódio com a gente. Eu queria saber o que vocês acharam. Hebe, Cecil, Mimi, Tio Gus, que entrou depois. A Mandy também tava aqui até agora há pouco. Ah, sinto falta da Mandy. Gente, muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui, por estarem acompanhando a gente todos esses episódios. Para você que chegou agora também, bem-vindo. Bem-vindo. E se você teve alguma experiência de quase morte e queira compartilhar com a gente, é só você ir no Spotify, no episódio 163. É só arrastar pra cima dentro do episódio e lá embaixo tá a caixinha pra você comentar. É só comentar lá e compartilhar com a gente se você quiser. Ou mande um e-mail pra gente em terrornaesquina@gmail.com. Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau.